inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Divino Espírito Santo, inunda o nosso ser com a tua presença benigna, Senhor. Enche o nosso coração, abastece-nos, Senhor, com o teu amor, e que tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem este dia e sermos agradáveis ao Pai das Misericórdias, nos seja conferido também neste momento de oração. Por isso é que nós clamamos por Ti, em nome de Jesus. Divino Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor, vem. Enche-nos, Senhor, vem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 5, a palavra do Senhor nos fala assim: diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, convence, repreende, exorta, com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. Pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas conforme seu gosto se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido. E assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faze o trabalho de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar, de instruir, de evangelizar. Nós somos evangelizadores por graça do nosso batismo, porque nós nos tornamos profetas de Deus no dia em que nós fomos batizados. É claro que em cada pessoa a evangelização se manifesta de uma forma diferente. Assim como dentro de um grupo de oração, quando você escuta as pessoas experimentarem aquele carisma do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que é a oração em línguas, se você presta atenção, você vai ver que nenhuma oração em línguas é igual à outra. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo carisma, mas se manifesta de maneira diferente de pessoa para pessoa. Aqui na Canção Nova, nós temos muitas pessoas que conduzem momentos de oração. No palco, não é? Pela televisão, é o Amor Vencerá, são os acampamentos de oração, é a quinta-feira de adoração. Você já viu muitas pessoas conduzindo momentos de intercessão, de súplica, de ação de graças. Mas nenhuma é igual à outra. E até por isso, às vezes, a gente se identifica mais com uma, outro se identifica mais com aquela outra. Tem gente que gosta mais deste pregador, outros gostam mais daquele. Tem gente que prefere quando aquela pessoa reza, não é? Se abre o coração, a graça sempre acontece, independente de quem esteja conduzindo aquele momento de oração. Mas a gente se identifica às vezes mais com um do que com o outro. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Se fosse todo mundo igual, você se identificava com todos ou não se identificava com ninguém? Não é? Mas porque as pessoas são diferentes, nós vamos experimentando de maneira diferente a graça, a unção do Espírito Santo que acontece por meio dela. Se isso acontece num carisma, se isso acontece na oração, isso também acontece na evangelização.
A maneira como Deus age em você para chegar ao coração de uma pessoa é diferente da maneira como Ele age por meio do seu irmão, por meio do seu vizinho, por meio do coordenador do seu grupo de oração, por meio do padre da sua comunidade, da sua paróquia. É diferente, mas é sempre o Senhor que age por meio de nós, porque nós recebemos de Deus a graça de sermos evangelizadores. Se nós somos batizados, o Espírito Santo está em nós. E Ele nos deu esse carisma de anunciar a palavra. E quando a gente evangeliza, Deus age. Guarde isso no seu coração. Deus sempre age quando eu evangelizo, porque o Espírito Santo está em mim. Eu sei que tem muitas pessoas que oferecem essa dúvida, manifestam essa dúvida, mas será que Deus vai agir em mim, mesmo eu tendo errado, me desviado, mesmo eu estando com um pecado até grave? Olha, querido, por incrível que pareça, Ele age sim, viu? Age, e é motivo para a gente ficar atento, porque veja só, vou te dar um exemplo mais evidente e mais perto de você. Um padre, ele recebeu de Deus o ministério presbiteral, ele é um sacerdote, um ministro ordenado. E o padre, pela graça da ordenação, ele recebeu de Deus o poder de consagrar as espécies eucarísticas do pão e do vinho. Depois da oração eucarística, o pão e o vinho que estão sobre o altar já não são o pão e o vinho, mas o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que pode ser, E este padre, que celebrando a missa para toda a comunidade que está ali, se ele estiver em pecado grave, a missa não deixa de acontecer, nem a Eucaristia de se consagrar. Mas na hora da comunhão, o padre também vai comungar. E ele que está em pecado grave, porque foi para ali celebrar a missa e consagrar em estado de pecado grave, ele na hora da Eucaristia vai comer, vai comungar a própria condenação. Enquanto aqueles que estão ali participando da missa, se estiverem em estado de graça, vão beber e comer a própria salvação. Você está vendo? É o mesmo dom, mas para aquele que se desviou, estou dando o exemplo do sacerdote, porque ele também participa da missa, não é? E para mostrar que a graça de Deus está atuando por meio dele e precisa servir primeiramente a ele. Mas se por causa do nosso pecado nós ficamos bloqueados à graça de Deus, aquele serviço que nós estamos prestando é útil para os outros e não é para nós. Enquanto salva a quem a gente está servindo, nos condena a nós. E isso eu estou falando da missa, mas isso eu estou falando também da pregação. Que um pregador que foi escolhido por Deus, que recebeu de Deus a graça de falar dele, de anunciá-lo, ao mesmo tempo em que aquela palavra que ele está pregando pode salvar quem está ouvindo, se ele não vive, se ele não acolhe a palavra que ele está pregando, ela que está salvando aquela pessoa que está escutando, condena ele que está pregando. Então, Deus pode agir por meio de nós na evangelização, até mesmo quando nós estamos assim meio avariados pelo meio do caminho, quando nós fomos feridos, atingidos pelo pecado. Mas eu e você, nós não queremos ficar de fora, não é verdade? São Paulo dizia, eu tenho medo de depois de eu ter pregado para tanta gente, eu mesmo venha me perder. São Paulo falou isso. E quando eu lembro, me dá até um calafrio. Então, eu preciso estar em estado de graça, para que a palavra que eu prego sirva também para mim. Mas uma coisa nisso é maravilhoso. Deus sempre age quando a gente evangeliza. Por isso que nesta palavra aqui, São Paulo está pedindo até pelo amor de Deus a Timóteo. Porque isso aqui é um pedido de pelo amor de Deus. Escuta para você ver. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência. Eu te suplico, pelo amor de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e por seu reino, prega a palavra, proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, pelo amor de Deus, Timóteo, insiste. Paula, pelo amor de Deus,
insiste. Você, querido, pelo amor de Deus, insiste. Porque alguma coisa nós podemos fazer pela evangelização. Que não é só subsidiar a evangelização. Porque aquele que mantém uma obra evangelizadora, que é o que você provavelmente faz com a Canção Nova, claro que você participa dos méritos da evangelização. Você participa. Essa pregação, ela não é mérito só para mim. Porque ela não estaria chegando até você se não houvesse centenas de milhares de pessoas que colaborassem para que você tivesse esse sinal na sua casa. Então, quem tem mais mérito? Eu que estou pregando ou a pessoa que tornou possível que essa mensagem chegasse até você? Nós, todos nós. Deus olha e vê que esta obra de evangelização é trabalho de um corpo inteiro, meu, seu e de tantos quantos ajudam. Mas além da gente patrocinar, da gente sustentar, da gente subsidiar uma obra de evangelização, tem alguma coisa que nós podemos fazer como evangelizadores. Tem algo que cabe a você. O que é, eu pergunto a você, o que é que você pode fazer hoje para evangelizar? A palavra de Deus está nos dizendo: eu te peço com insistência pela manifestação de Cristo e por seu reinado. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Aí continua dizendo: convence, repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. O que você pode fazer? Repreende, ameaça, exorta. Mas como? Com toda a paciência e com um único objetivo: ensinar, instruir, fazer com que a pessoa descubra o caminho certo, o caminho que vai fazê-la feliz. É ajudar para que a pessoa se desvie do mau caminho e do erro. E como que nós fazemos isso? Às vezes repreendendo, ora ameaçando, ora exortando, incentivando, lançando mão dos meios que estiverem ao nosso alcance para fazer o bem àquela pessoa, para instruir a pessoa. Voltaire é um francês, um filósofo de alguns séculos atrás, e um homem assim que assumiu uma postura muito frontal contra a igreja. E foi uma pessoa muito incômoda e muito perigosa, porque Voltaire, além de inteligente, ele era muito engraçado. E quando uma pessoa, além de inteligente, ela é engraçada, é difícil quem não a escute. E ele, com a palavra, olha, ele flagelou muitas pessoas. Flagelou o clero, flagelou a fé. Foi bom, porque ele ofereceu uma aprovação tremenda para a igreja. E toda aprovação purifica. Então ele tem os seus méritos aí também. Mas ele não estava muito preocupado como as pessoas entendiam assim as coisas, não. Ele dizia o que ele achava que devia e pronto, acabou. E tinha uma coisa que ele dizia que faz a gente pensar. Voltaire, ele tinha uma frase que faz a gente refletir. Ele dizia assim: menti, que alguma coisa há de ficar. Minta, que alguma coisa vai ficar na pessoa que está escutando. O que ele estava querendo dizer é que de tanto a gente mentir, alguma coisa acaba entrando no ouvido e no coração da pessoa que está escutando a mentira. Ou que de tanto a gente escutar a mentira, alguma coisa entra e fica dentro de nós. Só que eu quero ir um pouquinho mais longe. O amor é maior que a mentira. E quando nós semeamos o amor, ele deixa marcas na gente. Se há pessoas que mentem para seu benefício próprio, por que eu e você não podemos dizer a verdade para benefício da pessoa que nos escuta? Para a edificação do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Se há quem diga minta, que vai ficar alguma coisa no coração da pessoa, São Paulo está dizendo para nós: então insista no Evangelho, pregue, que alguma coisa de ficar no coração da pessoa.